Olá, muito prazer em receber você que acompanha a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. Hoje vamos falar sobre um setor que está na contramão do restante do país durante a pandemia do novo coronavírus. Por causa do isolamento social, muitos brasileiros descobriram o comércio online, impulsionando as vendas desse setor. E a pergunta que muitos fazem é a seguinte: essa tendência veio mesmo para ficar? Quem responde essa questão e muitas outras para nós é o vice-presidente para a América Latina do Mercado Livre, Stélio Tolda. Vou começar a nossa conversa te perguntando o seguinte: enquanto muitas empresas entraram em crise, o Mercado Livre teve um forte aumento de demanda. Descreve para nós o quanto cresceram as operações da empresa neste período. Sim, a empresa está tendo realmente um impacto extremamente positivo da pandemia. As pessoas ficando em casa e não tendo acesso ao comércio físico fez com que as vendas se acelerassem. A gente está hoje crescendo, dependendo do país, entre 100% e 200%. Isso porque o Mercado Livre opera em 18 países na América Latina. E em todos eles a gente está vendo esse efeito muito positivo de novos entrantes, né, de novas pessoas comprando online pela primeira vez. Tolda, como é que vocês se organizaram para atender toda essa demanda? Eu estava lendo algumas notícias de que vocês tiveram que alugar galpões às pressas, chamar mais gente. Como é que foi esse processo? É verdade, a gente viu um impacto direto nas nossas operações logísticas. A gente tem investido muito nesse setor especificamente. Aqui no Brasil, esse ano, nosso intuito é investir ao todo 4 bilhões de reais. A maior parte desse investimento tem ido realmente para as nossas operações logísticas. E o que a gente tem visto, sim, é a necessidade de aumentar os espaços de armazenamento, mas também trabalhar com os nossos transportadores, aí, as nossas parcerias logísticas, para aumentar a oferta de vans, de entregadores e até de caminhões que fazem os traslados mais longos, né, entre os centros de distribuição e os pontos onde estão os consumidores. Então tem um movimento muito grande. A gente tem contratado pessoas só nessa área logística. Foram 1.500 novas contratações, então estamos vendo realmente um movimento importante nessa área. Mas como é que foi o processo? Foi uma correria ou vocês já estavam se preparando, vendo o que estava acontecendo na China? Como é que foi isso no dia a dia? A gente, sim, tinha alguns indícios de que a coisa poderia nos afetar aqui. 2 semanas antes da gente entrar em quarentena, ali por volta de meados de março, a gente teve contato, inclusive, com a China e com a Coreia do Sul, 2 empresas que a gente tem bons relacionamentos nesses países, nos explicando até que medidas eles haviam tomado com relação a como manter as operações logísticas funcionando. O aspecto da segurança das pessoas que trabalham, né, nesses locais é muito importante, foi muito importante para essas empresas. E a gente teve, eu diria que um tempo para preparação, né, para preparar esses protocolos de segurança, para trazer equipamentos de proteção individual também para as pessoas, para reforçar a tomada de temperatura na entrada dos nossos galpões, o isolamento, a separação das equipes em células. Tudo isso a gente conseguiu fazer ao longo aí dessas 2 semanas que a gente teve efetivamente antes de entrar em quarentena e ver que o volume disparou. 90% dos nossos 11 mil funcionários passaram a trabalhar nesse período de forma remota, né? Então, os 10% restantes sendo esses que trabalham na operação logística. E também tivemos um trabalho aí para fazer. Nem todo mundo estava acostumado a trabalhar de casa,
em alguns casos não tinham equipamento para trabalhar em casa ou até a conexão adequada para isso. Então, precisamos sim fazer algumas alterações aí no nosso trabalho, mas isso a gente conseguiu fazer, eu diria que ao longo dessas 2 semanas. Então, quando realmente começou o volume a crescer, estávamos mais bem preparados. E com relação ao nosso relacionamento aí com terceiros, né, com provedores que fazem parte dessa nossa rede logística, ao longo do tempo fomos contratando mais capacidade. Eu acho que o importante no nosso caso é que a gente não concentra o nosso volume com nenhum desses provedores únicos, né? Então a gente procura diversificar e isso nos ajudou a não ficar, a não ter gargalos, né? A não ter problemas por conta desse grande crescimento. O Mercado Livre ele tem um leque grande de produtos, então acho que ele consegue nos dar uma ideia bacana de como é que se comportou o consumo na pandemia. Como foi, Tolda? Que setores venderam mais, que setores venderam menos? Explica um pouco para nós. É verdade, a gente realmente trabalha em mais de 20 categorias principais de produtos, cobrindo uma gama bem ampla. E o que a gente viu no momento inicial, naquelas 2 últimas semanas de março, foi uma enorme preocupação do consumidor com a questão, da segurança, né, pessoal, da saúde, e aí as buscas de produtos estavam muito concentradas em álcool gel, em máscaras, em equipamentos de proteção, em luvas, em equipamentos, em produtos de limpeza, e também em bens essenciais, né? As pessoas preocupadas com o abastecimento, se teriam acesso a produtos, né, do dia a dia de consumo, alimentos, bebidas, higiene pessoal. Isso predominou, eu diria, principalmente nesse período inicial. Depois, a partir de abril, o que a gente viu foi que as pessoas entenderam que iriam ficar um período mais prolongado em casa. E aí a gente viu despontar diversas categorias, né, pensadas no trabalhar de casa. Então, tudo que as pessoas precisavam para montar um pequeno escritório em casa, um computador, um laptop, um iPad, teclados, monitores, né, tudo isso com uma demanda grande. Vimos também um movimento de brinquedos, né, jogos, as pessoas tendo que entreter as crianças em casa e também querendo passar o tempo, então um crescimento grande nessa categoria. Vimos a categoria de artigos esportivos crescer também por conta, né, das pessoas fazendo a sua ginástica em casa, né, procurando ter um equipamento mínimo para se movimentar ali dentro de casa. E vimos também uma preocupação com reparos, né, pequenos eletrodomésticos, reparos no lar. Então, essas categorias despontaram. Acho que você me perguntou sobre as que não foram também. O destaque aí, eu diria que foram o destaque negativo, né, foram as categorias automotivas, de autopeças, né, as pessoas deixando aí de se preocupar tanto com a questão, né, dos seus veículos e equipá-los e tudo mais. Então, a gente viu realmente aí uma queda nas buscas nesse sentido. Quando você falou dos brinquedos, eu ri, Tolda, porque eu sou mãe de 2 crianças pequenas e o que a gente montou de quebra-cabeça e de Lego aí nessas últimas semanas não foi brincadeira, literalmente, aqui para a mamãe. Eu entendo, é isso mesmo. Não, e isso foi muito comum, né? O que a gente nota é que é uma necessidade dos pais, aí foi uma necessidade nesse período. Tolda, falando de uma coisa mais séria agora, nós estamos num momento em que 1,7 milhão de pessoas já deram entrada no seguro-desemprego nos últimos 2 meses no Brasil
por causa da pandemia do novo coronavírus. E vocês anunciaram recentemente a contratação de 2.250 pessoas. Não sei se essas vagas de logística que você mencionou há pouco já estão dentro desse número. Explica um pouco para nós onde que essas pessoas vão trabalhar e o que alguém que está nos assistindo tem que fazer para pleitear uma vaga dessas. Legal. Sim, a gente inclui, não dessas 1.500 que eu falei, que a gente já contratou, mas são novas posições e elas não são só para logística. A logística é uma área em que a gente vai crescer. A gente vai crescer também no atendimento ao cliente, né? Existe uma demanda crescente aí. As nossas áreas comerciais, elas também têm trabalhado muito nesse período e aí é interessante porque tem um movimento muito grande também de novos lojistas, né, de novas empresas querendo vender online, né? Podemos falar um pouquinho sobre isso também, mas por conta dessa demanda crescente, a gente também está reforçando as equipes comerciais. Enfim, nós temos no nosso site um canal aí para que as pessoas mandem os seus currículos, e a gente com certeza irá avaliar com carinho. Infelizmente, a gente está vivendo essa situação no país, sim. Temos o exemplo do Mercado Livre, acho que de outras empresas que estão crescendo e contratando. Então, tomara assim que a gente consiga contratar bons profissionais aí nesse momento. Você deu a deixa, vamos seguir por esse caminho que você traçou. Como é que está sendo essa busca, essa procura das empresas para se tornarem vendedoras online? Como é que o Mercado Livre ajuda essas companhias a fazer esse caminho? Às vezes não são nem só companhias, as próprias pessoas físicas, né? Explica um pouquinho. Isso, Raquel. A gente tem realmente uma gama ampla de vendedores que incluem desde da pessoa física, daquele pequeno empreendedor que encontra no canal online uma oportunidade de retomar a vida, né, de começar um negócio novo. Em alguns casos, a gente tem também empresas grandes, né, empresas que não haviam ainda entendido o potencial digital, né, o potencial desse canal como canal de vendas, e só agora estão se vendo, em alguns casos, algumas com as portas dos seus estabelecimentos físicos fechadas e vendo então a necessidade de buscar o canal online. Então, a gente realmente tem uma gama ampla que inclui desde do pequeno até o grande e, como eu disse, há uma demanda crescente por estar online, né? Nós temos uma equipe comercial, como eu dizia, que se dedica a isso, a ajudar essas empresas a começarem a vender no nosso site, e aí isso inclui, né, uma consultoria com relação a que produtos escolher, como divulgar esses produtos. É sempre muito importante né, o anúncio, o preço do produto também é importante ser competitivo, como o produto é mostrado, as imagens, tudo isso é muito relevante. E é claro, acho que um aspecto que às vezes também não é tão destacado, todo o pós-venda, né, todo aquele serviço que a empresa tem que prestar uma vez que ela obtém um comprador, ela vende um produto, desde da parte logística, né, do atendimento rápido, da entrega rápida, até eventualmente a disponibilidade de recursos também para atender o cliente se ele tem alguma dúvida, se ele precisa devolver um produto, se tem algum tipo de questão aí que precisa ser resolvida. Então, nós ajudamos as empresas a pensar isso, a montar isso. Oferecemos também tutoriais, a gente tem muito material que está online, que está disponível para as pessoas acessarem, né? Então também tem um canal aí de autosserviço nesse sentido. E o que a gente tem feito para promover a entrada desses novos vendedores foi realmente baixar as comissões em caráter especial. Durante um período de 3 meses, a gente diminuiu nossas tarifas e comissões em 30% para novos vendedores que vêm do mundo físico, né? Então,
se cadastrando no Mercado Livre como pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas novas, então, tinham acesso a esse benefício, uma forma também de incentivá-los a testar o canal, a colocar mais produtos à venda. Você mencionou na sua resposta a importância dessa política de troca. Eu acho que isso no canal online é ainda mais fundamental, né, do que na loja física, porque o consumidor tem que ter essa oportunidade de poder trocar se não serviu, se não gostou, se não funcionou. Tolda, vamos falar um pouquinho dos seus trabalhadores. Você já mencionou isso anteriormente, mas é uma questão muito importante, então vamos voltar. Sim. Como é que vocês estão garantindo a segurança dos seus trabalhadores que estão trabalhando ali fisicamente, né? O pessoal da logística, vocês tiveram funcionários contaminados? Em caso positivo, como é que vocês agiram? Vocês estão testando essas pessoas para a Covid-19? Como é esse processo? Eu comecei a mencionar um pouco, né, como a gente se preparou para isso, até com alguma antecedência. Mudamos muito a nossa forma de trabalho dentro dos nossos centros de distribuição, fazendo mais isolamento, monitorando a temperatura das pessoas, mesmo no transporte, muitas dessas pessoas usam o nosso transporte para chegar no centro de distribuição, também trabalhando ali com o isolamento das pessoas. Além disso, né, a gente opera uma rede logística que depois inclui aí transportar para milhões de pessoas no país inteiro. Mudamos também o protocolo de entrega, né, ele muitas vezes incluía uma assinatura de quem recebia, isso a gente dispensou justamente para haver menos contato entre o entregador e quem recebia o produto. Nós tivemos uma incidência baixíssima, pouquíssimos casos, em todos eles que a gente teve, a gente reagiu muito rapidamente, entendendo com quem a pessoa teve contato dentro da empresa e preventivamente colocando toda essa equipe com quem essa pessoa teve contato em quarentena, monitorando então também ao longo do tempo. E graças a Deus, né, acho que todos os casos foram casos em que as pessoas ficaram bem e não tivemos problema. Mas sim, é uma preocupação, eu diria, constante e até uma preocupação para os novos tempos, né? A gente está vendo aí que provavelmente iremos continuar operando ainda durante um tempo com esses protocolos mais restritivos. Mas vocês estão testando os funcionários? Porque as autoridades dos governos... Não estamos testando. Por quê? As autoridades dos governos estão insistindo muito nisso, né? Por que vocês não estão fazendo? Ainda não vemos a necessidade. Acho que a gente tem um controle muito bem feito. Se por acaso existe algum tipo de sintoma em algum colaborador nosso, essa pessoa volta para casa e aí sim a gente faz os testes quando a gente tem algum motivo para desconfiar disso, mas não de forma massiva. Não estamos testando de forma massiva só nos casos em que a gente tem algum sintoma, tem alguma suspeita. Vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo que já comprou no Mercado Livre ou já ouviu falar, mas pouca gente conhece a história dessa empresa, né? O Mercado Livre surgiu na Argentina, não foi isso? Conta um pouquinho para nós. O Mercado Livre é uma empresa que vai fazer 21 anos, agora em agosto. Ela surgiu na Argentina em agosto de 99, nós lançamos aqui no Brasil em novembro do mesmo ano, né? O Marcos Galperin, que é o CEO e fundador da empresa, e eu estudamos juntos. Nós estávamos em Stanford fazendo o MBA lá quando eu o conheci, e eu me juntei a ele então em novembro daquele ano de 99, logo depois do término do curso, para lançar a empresa aqui no Brasil. O Brasil foi nosso segundo país, depois lançamos no México e Colômbia, Chile, Venezuela, Uruguai, Peru. Hoje estamos em 18 países na região,
sendo o Brasil o nosso principal mercado. O Brasil representa mais da metade do volume de transações, do número de usuários, e é, sem dúvida, o nosso principal mercado. Eu te pedi esse histórico para chegar nessa próxima pergunta, que é a concorrência. O Mercado Livre foi pioneiro nesse processo, mas depois chegaram as grandes empresas locais do varejo tradicional, né, a Magalu, a Via Varejo, e também a gigante americana, a Amazon, que imagino que seja uma inspiração e também um concorrente. Como é que vocês estão se organizando, estão enfrentando essa concorrência, não só na pandemia, mas de uma forma geral? Concorrência temos realmente há muito tempo. Você não citou o Submarino, né, mas Americanas, mas eles são talvez o nosso concorrente mais antigo. Lançaram mais ou menos na mesma época que o Mercado Livre, ali por volta de 99. Então, assim, a concorrência não é algo novo, né? A gente encara como algo bastante natural. Esse setor de e-commerce é um setor extremamente promissor. Nós estimamos aí que hoje ele representa apenas 6% do varejo do Brasil e ele tem potencial para ser muito maior, né? Você citou a Amazon aí dos Estados Unidos, onde o comércio eletrônico já é mais do que 10%, em algumas categorias, né, chegando até muito mais do que isso. Na China ele é mais do que 20% do varejo daquele país, e o comércio eletrônico chinês é o maior do mundo, inclusive maior do que o dos Estados Unidos. A Amazon, sim, tem servido de inspiração em algumas coisas para a gente, mas não é a única, né? Eu cito a China porque, como eu disse, é o maior mercado do mundo, e lá temos o Alibaba também, que é outro grande site, que tem um negócio não só importante de comércio eletrônico, mas também de serviços financeiros, né? A gente pode falar um pouco sobre o Mercado Pago, que é esse braço de serviços financeiros do Mercado Livre, onde a gente vê também um enorme potencial. Mas voltando ao seu ponto, à sua pergunta sobre concorrência, a gente realmente encara isso de forma natural, considerando esse grande potencial que a gente vê no mercado onde a gente atua. Você está falando que a concorrência é natural e realmente é, né, aí no capitalismo. Mas eu queria te perguntar, insistir mais um pouquinho, perguntar especificamente sobre a Amazon, porque ela chegou no Brasil já faz um tempinho, agora está incrementando as suas atividades. Tem gente que diz que ela ainda está muito tímida, agora é uma empresa com um enorme poder aí, um poder de fogo para concorrer. Como é que vocês estão vendo aí a atuação deles e a concorrência com vocês? Muito tímida, eu acho que é um bom resumo. A Amazon já está no Brasil há muitos anos, 8 anos, se não me engano, ao todo já, e nesse período ainda não despontou como um player relevante nesse setor. Hoje o líder do e-commerce no Brasil é o Mercado Livre. Nós temos a B2W, que é a empresa dona de Submarino e Americanas depois. Em terceiro lugar, a Magalu. Em quarto lugar, a Via Varejo, dona das Casas Bahia. E eu estimo que até o Carrefour hoje seja maior do que a própria Amazon no Brasil. Então, hoje a Amazon é provavelmente aí um sexto player, né, um sexto jogador no mercado de e-commerce brasileiro. Acho que, sem dúvida, é uma empresa inovadora, uma empresa que a gente respeita muito, mas o mercado brasileiro é um mercado onde já existe muita concorrência, né, e onde já existem atores aí bem maiores do que ela. Fiz esse parêntese para a gente falar um pouquinho aí desse setor que é tão interessante, mas vou voltar agora para o nosso assunto inicial da pandemia. Aos poucos as lojas estão reabrindo, né, em todo o país, após aí 2 meses e pouco de isolamento social. Certamente isso vai ter um efeito, no mesmo tempo em que as vendas online explodiram no começo da pandemia, elas devem recuar um pouquinho agora. Como é que vocês estão se preparando para essa nova fase em que a demanda vai encolher? A gente está acompanhando, né? Eu entendo que o consumidor
ele ainda provavelmente será tímido, né, com relação à compra no mundo físico. Eu digo isso porque a gente acompanhou como se deu o retorno em outros mercados, especificamente no caso da China, mais ou menos no momento que a gente está vivendo agora de início aí de reabertura do comércio. Os shopping centers, por exemplo, tinham apenas 40% do volume que tinham no período pré-pandemia, né? Então, ainda acho que é cedo para estimar, no caso do Brasil, exatamente o que vai acontecer, mas eu acredito que sim, existe ainda uma preocupação grande, o número de casos e de mortes no país tem crescido, então ainda vamos ver o que irá acontecer. Do ponto de vista do nosso negócio, eu acredito sim que nós vamos estabilizar o e-commerce em um nível, em um patamar bem acima do que ele tinha antes da pandemia, né? Eu falei em por volta de 6% do varejo total do país. Há estimativas aí de que ele possa se estabilizar em torno de 8% nos próximos 12 meses, né? O que seria um avanço muito rápido, muito grande. A gente viu um histórico de crescimento até então mais lento do comércio eletrônico. Sim, eu acho que as pessoas que estão provando pela primeira vez e experimentando e tendo excelentes experiências, recebendo os produtos em casa, estão realmente se encantando com essa nova experiência de comprar online. A gente viu também um crescimento na frequência daqueles que já compravam online, né? Então comprando muito mais do que compravam antes. E isso eu entendo como algo positivo, né? Como algo benéfico. Nosso entender também é que o negócio de e-commerce ele está ainda num estágio relativamente inicial do desenvolvimento e a gente tem potencial ainda para vê-lo crescer por muitos anos. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz na abertura do nosso programa, acho que na sua avaliação, o comércio online pulou etapas no Brasil com a pandemia e veio para ficar, é isso, né, Tolda? Eu resumiria assim, dessa forma. Eu acho que, sem dúvida, né, a sua pergunta anterior era sobre, né, o que é o comércio físico, a reabertura do comércio físico pode querer dizer para o comércio eletrônico. Na verdade, eu não entendo como uma concorrência, né, do comércio físico como comércio online. Eu acho que as grandes empresas de varejo que têm uma presença física, elas estão entendendo, sim, como a gente falava antes, a importância de ter uma presença online. Então, do ponto de vista da oferta, a gente vai ver um crescimento da oferta para o e-commerce. Vamos ver mais nomes aí, nomes conhecidos dos consumidores, com uma participação mais relevante. E isso eu acho que é benéfico. Sem dúvida vai resultar numa demanda maior também, né, no número crescente de novos consumidores e no aumento da frequência, né, das pessoas querendo comprar mais. Tolda, vou fechar a nossa conversa com uma pergunta que eu tenho feito aqui praticamente para todos os gestores que participam aqui com a gente do Líderes, porque eu acho que uma pandemia, embora seja tempo de muito sofrimento, aí, muitas mortes que a gente lamenta muito, também é um tempo de aprendizagem. Que lições você aprendeu como administrador, como gestor, durante essa pandemia? Excelente pergunta, Raquel, e você tem toda a razão. Acho que, primeiro, antes de mais nada, sim, a gente tem a lamentar com o que vem ocorrendo. A gente, desde o início, teve uma grande preocupação com a nossa equipe, em manter a nossa equipe segura, e isso eu acho que tem sido muito valorizado até pela nossa equipe. Acho que a principal lição que fica é a capacidade de adaptação e adaptação rápida, né? Nós, no Mercado Livre, dizemos que um dos nossos valores como empresa é o de empreender assumindo riscos, né? E como tal, nos vemos como empreendedores, né? Apesar de não ser mais uma empresa nova, né, uma startup, como dizem, a gente tem 21 anos praticamente,
mas ainda é uma empresa de muita inovação, uma empresa que busca, sim, tomar decisões e agir de forma rápida. E isso eu acho que foi testado mais ainda durante esses momentos que a gente tem vivido, né? O outro aspecto que eu destaco é a importância da experiência dos nossos clientes, de ter foco nessa experiência, e isso eu acho que é o que tem feito com que o nosso negócio cresça e se mantenha, e também vai fazer com que ele se estabilize nesse outro patamar mais alto que a gente está falando aqui. Então, acho que essa também é outra lição aí que a gente tem extraído desse tempo de pandemia. Falamos aqui então com o Stélio Tolda, vice-presidente para a América Latina do Mercado Livre. Tolda, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Líderes. Obrigado, Raquel, foi um prazer. E a gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar no www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, acesse o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Líderes. E você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!